Você gastou 217 sem minha permissão. Aí pra você não ficar de castigo, Eu né? vou trabalhar pra você. Aí você vai trabalhar pra mim. O que você vai fazer pra mim, Kevin? Arrumar a casa, arrumar a cama de todo mundo. Ah, então tá bom. Então tá. Pelo menos, deixa esse diamante pra mim, por favor. Eu não faço mais nada disso. Não, você não vai fazer mais mesmo, não, porque eu tirei o cartão de lá agora, meu filho. Não Tá tem- bom, sua conta não tá mais lá. Por favor, mas deixa esse diamante pra mim. Eu não vou fazer mais isso. Eu prometo. Ah, você Se promete. você não falar comigo, meu coração tá batendo. Claro, é sinal que seu coração, você tá vivo, por isso que seu coração tá batendo. O meu tá parando. Porque Ah, o meu tá mais batendo do que o seu. o meu tá O meu tá mais forte. O meu tá parando, o meu tá ficando fraco, porque o que você fez, meu filho? Desculpa, por favor. Deixa esse diamante pra mim. Eu nunca mais faço isso. Fala no começo como você tava falando com a gente. Para de ser ruim, por favor. Deixa esse diamante. Kevin, eu sou muito... Por favor, respira fundo. Respira, respira, respira. Eu tô respirando. Respira, não grita, não grita.